Olá, tchanã! Bom dia! Tá no ar o Corneta Metrópole, seu programa diário de segunda a segunda, sempre às 9h30 da manhã, aqui no canal do Metrópolis no YouTube e também no canal 143 da LGTV. Já se recuperaram? Já respiraram fundo? Já tomaram aquele remedinho pro estômago depois da estreia frustrante do Brasil contra Marrocos? Foi só 1-1. Ah, mas a estreia, muito nervosa, muito ansiosa, etc. Então, a verdade é que o Brasil tem, na próxima sexta-feira, o segundo jogo do grupo e, além de vencer, tem que vencer com força para conseguir a vaga do primeiro lugar deste grupo. A gente vai discutir nesse programa muito longamente tudo o que o professor Ancelotti deve fazer, depois o que a gente acha que ele vai fazer. Porque o Brasil da estreia não agradou ninguém, nem mesmo os jogadores deram uma cornetadinha. Então eu vou apresentar quem está comigo aqui hoje no estúdio para fazer essa 1h30 de debate, para a gente conversar um pouco e tentar ajudar um pouco o professor Ancelotti nos próximos dias. Sexta-feira tem Brasil e Haiti, que deve ser o sparring do grupo, onde todo mundo tem que fazer um monte de gol para ficar com a primeira vaga no grupo. No outro grupo, onde o Brasil cruza nos playoffs, ontem a Suécia fez 5-1 na Tunísia, o técnico até caiu, a gente vai falar sobre isso. Primeiro técnico que cai em Copa do Mundo no primeiro jogo. E Holanda e Japão, Piperno, fizeram um jogo muito interessante. A gente vê o jogo interessante arrumado de Holanda e Japão, dá um medinho, não dá? Bom dia, Fábio Piperno. Bom dia a todos, uma grande semana. Olha, eu espero que a seleção brasileira não caia na miragem, na ilusão de que vencer, por exemplo, vencer bem a seleção haitiana seja a solução de todos os problemas. E aí eu acho que está a grande pegadinha e talvez o grande problema que o Brasil possa ter à frente. Porque se o Brasil não fizer as correções de fato que tem que fazer e ganhar bem o que vai ser a tendência, pode-se criar a ilusão de que goleamos o Haiti agora, Brasil para frente, enfim, para frente Brasil e tal, porque está tudo resolvido. E aí esse vai ser o caminho mais curto para o desastre, porque Holanda e Japão são duas seleções que estrearam muito bem, jogando sobretudo um futebol extremamente organizado e moderno. Não tem as individualidades que o Brasil tem, mas tem a força de conjunto que o Brasil procura há pelo menos 4 anos. Para pegar a ponte aérea direto para Nova York, Nova Jersey, onde estão Ivan Moré e Robson Morelli, já vou passar com a provocação do dia que está na nossa enquete do dia aqui. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, cadê a nossa enquete do dia? Plim! Tá do meu lado? Não está do meu lado? A enquete do dia que está no YouTube, e você já responde pra gente, ó, tá aqui, ó, atrás de mim. Ah, porque não era do lado, Piperno, era atrás de mim. Após a grande atuação contra o Marrocos, Neymar, na atual condição, tem lugar nesse time do Ancelotti? Existe uma expectativa para ele voltar a treinar hoje. A seleção brasileira treina hoje. Ontem fez só um regenerativo. Sim ou não? Porque basta o Brasil jogar mal, viu, Moré? Que aí começa, mas quando o Neymar? Mas se o Neymar? Mas meu Deus, o Neymar? Você acha que tem alguma chance para a próxima sexta-feira? Eu acho que não. Não, tudo bem? Bom dia para a galera aí do Brasil. Não tem, não. Falar em Neymar agora é utopia, gente. A gente precisa lidar com a realidade. A gente tem jogadores qualificados, em boa forma física, mas o Neymar, agora, nesse atual contexto, não. O Neymar não calçou chuteira para ir a campo ainda, e ele, infelizmente... Eu estava assistindo uma reportagem ontem, aqui na TV americana, o pessoal falando que o Neymar deveria entrar no próximo jogo. Os comentaristas americanos que não entendem nada do dia a dia, né, no futebol brasileiro. Por quê? Porque a galera se baliza muito no que o Neymar apresentou, no nome que ele ostenta, no currículo que ele tem e no desequilíbrio que ele sempre provocou na seleção brasileira positivamente. Hoje esse Neymar não existe mais. A gente está tentando entender que Neymar é esse que veio para a Copa e precisamos dar tempo a ele. Ele está sem jogar. Ontem foi lá pegar a camisa anteontem, né? Foi lá pegar a camisa do Hakimi, tentou dar uma força para a equipe nos intervalos para a reidratação. Mas o que eu notei é que a galera estava ali meio que focada no jogo, ele falou no pé do ouvido. Mas, por enquanto, a única maneira que o Neymar pode ajudar essa seleção brasileira é psicologicamente. Não de outra forma, entendeu? Não penso que agora seja o momento do Neymar. A gente precisa entender como ele vai evoluir para saber se ele tem condições de atuar nessa Copa. Agora, que ele, de fato, se tiver nas condições físicas ideais, em 15, 20, 30 minutos, eventualmente num jogo complicado, ele pode fazer diferença? Pode ser que sim. Eu não sei se o Morelli pensa parecido comigo, mas eu acho que hoje é uma utopia a gente pensar em Neymar na seleção brasileira, gente. Hoje não dá. No atual contexto, ele não está bem fisicamente. De repente, mais para frente.
a todos. Bom dia, Marília. Bom dia, Piperno. Bom dia, amigos. Bom dia, Ivan. Olha só, não, o Neymar não joga, e eu tô falando isso faz algum tempo. O Neymar não está preparado para jogar nem contra o Haiti. A gente viu algumas notícias dizendo que ele jogaria contra o Haiti. O Neymar não chutou, não correu, não jogou com os companheiros, não saiu da academia, não saiu da bicicleta, na verdade. O Neymar, então, está muito longe da sua condição física clínica de jogar, a não ser que a comissão técnica esteja escondendo uma condição do Neymar que a gente não acredita. Não, ele não tem condições, talvez nem de jogar contra a Escócia. O Neymar luta para tentar correr um pouco nessa Copa do Mundo com a panturrilha lesionada. Então, o Neymar, é claro que a gente pensa no Neymar, porque a gente viu o jogo péssimo que fez a seleção brasileira contra Marrocos. E aí todo mundo fala, pô, mas tem o Neymar no campo, mas o Neymar não está preparado para jogar. O Neymar não vai jogar contra o Haiti, o Neymar não vai jogar possivelmente contra a Escócia, porque não tem tempo para ele se recuperar. E uma condição que a gente sabe é a seguinte: se o Neymar der um chute na bola e sentir novamente a panturrilha, acabou para ele está fora da Copa do Mundo. Então a comissão técnica vai levar o Neymar em banho-maria, e se ele conseguir treinar no nível dos jogadores da seleção, no nível que eu estou falando, Marília, Piperno, Ivan, é correr da mesma forma, é fazer todos os movimentos, é não ter medo de chutar e sentir novamente a panturrilha, é fazer todos os movimentos de uma partida de futebol intensa como a gente está vendo na Copa do Mundo. Ontem a gente viu Holanda e Japão e a gente viu a intensidade que foi aquele jogo. O Neymar não jogaria hoje uma partida dessa. Longe, mas longe. O que nos remete a pensar no Neymar foi a condição fraca, péssima da seleção brasileira na estreia. Pois é, porque foi péssima. E aproveitando o clima da enquete, que coloca aí o nome do Neymar, que vai chamar a atenção, como vocês já falaram sempre, quando ele voltar a treinar, ele vai chupar toda a luz, todos os holofotes, mas a gente vai brincar de Carlo Ancelotti. E como você fala que o Brasil realmente deixou a desejar em muitos setores, a gente brincou aqui no pré-programa, na pré-produção, da gente escalar um time para tentar ajudar a seleção brasileira. Então, a gente vai de ponto a ponto falando como a gente acha que o Brasil deveria jogar contra o Haiti. Não é nem até o último jogo da Copa, se é que vai chegar até o último jogo da Copa. A gente vai discutir o duelo, os campinhos que cada um de nós escalou, para ver, provavelmente, a nossa corneta ainda maior. No campinho que está na tela, não está do meu lado, eu não enxergo daqui, o Piperno me ajuda. O campinho do Robson Morelli... escala ele pra mim, Pi, porque eu daqui não enxergo. Tá aqui, ó. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Então, a linha de defesa igual. Casimiro, Bruno Guimarães, troca o Paquetá pelo Danilo Santos. Rafinha, Vini Júnior, troca o Igor Thiago pelo Endrick. Então, do Casimiro pra baixo, tá igual. Aliás, do Bruno Guimarães pra trás tá igual. E pra frente tem entrada do Danilo Santos e do Endrick, mantendo aí um tal de 4-3-3. Vamos ver, nesse campinho, Morelli, queria que você falasse, então, por que dessas substituições, né, do Danilo no lugar... o Danilo também muda, desculpa. O Danilo no lugar do Ibanez. Eu acho que essa é uma questão que a gente falou pouco, né, como o Ibanez foi mal também na estreia da seleção brasileira. Marília, eu tô vendo o Danilo mais forte defensivamente do que o Ibanez. O Ibanez, para mim, está deslumbrado com a Copa do Mundo e jogou muito mal. E se a gente não tem lateral, a gente tem que assumir que a gente não tem lateral. Então, esqueça o Brasil apoiando pelas laterais. Se a gente não tem, então vamos fortalecer a defesa com talvez o melhor que a gente tem na defesa. Então, a gente vai com o Danilo, que é um pouco mais consistente, um pouco mais experiente, e aí a gente fortalece o setor defensivo. Eu estou falando do Brasil, não do Brasil contra o Haiti. Estou falando de um Brasil que eu acredito que poderia ir para a Copa do Mundo para as próximas partidas. E aí, Paquetá, para mim, não ajudou em nada, e eu acho que o Danilo daria um pouco mais de fluidez, rapidez, transição para essa seleção brasileira. E ele também teria condição de ajudar os dois volantes que foram mal também, né? O Casimiro e o Bruno Guimarães. Mas o Danilo poderia ajudar nesse setor com uma saída de bola um pouquinho mais rápida. Toca e recebe, toca e se desloca.
faz tabelas. Eu acho que o Danilo vive esse momento e poderia ajudar muito mais. E aí, na frente é meio óbvio, né? Parece que o torcedor também pensa igual a mim. O Endrick tem que ter uma oportunidade, porque primeiro ele está iluminado, primeiro que o Thiago não teve, não, o Igor Thiago não teve nada que justificasse a sua escalação e a sua manutenção no time principal, e aí eu penso que o Endrick seria esse jogador que também poderia dar um pouco mais de dinamismo e força no ataque da seleção brasileira. Lembrando, não é só uma partida contra o Haiti, é uma partida geral. Fala, Ivan. Você tá falando. Você acha que ele tem coragem de colocar o Endrick para começar? Essa escalação que você colocou aí, com a exceção do Casimiro, que eu acredito que ele pode colocar o Casimiro. Eu acho que ele vai começar com o Casimiro no banco, tá? Ele tá passando muito recibo com o Casimiro. Agora, quando você coloca o Endrick, você acredita que ele tem a ousadia? Porque, para mim, o Ancelotti escalar o Endrick é um pecado, né? Assim, ele acha que é um pecado colocar o Endrick para jogar. Ninguém entende. O Brasil inteiro não entende porque ele não coloca o Endrick para jogar. Mas, por exemplo, pode começar com o Endrick já no time inicial, no time titular inicial, porque eu acho que ele está usando. Eu acho que ele vai testar o Endrick eventualmente no segundo tempo. Não, entendeu? Sim, a gente eu acho que ele vai manter só ajudar, a gente está tentando só ajudar o Ancelotti. Depois nós vamos falar aqui no programa o que o Ancelotti provavelmente vai fazer, as duas posições que ele vai mudar. Aqui a gente está discutindo o que a gente achou de pior. Eu também acho que ele não vai colocar o Endrick, porque tá claro que ele é o último da fila por várias questões. Mas no campinho do Morelli é o que ele gostaria, não o que a gente acha. Só pra gente mudar, pra não ficar parecendo que a gente tá então dando. o que eu fiz? A minha escalação eu fiz pensando no que o Ancelotti faria. Não. Que eu acho que o Ancelotti faria. Eu gostaria do Endrick também, entendi. A minha você vai ver lá que do trio de ataque tá Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. Mas eu gostaria de ter o Endrick também. A gente tá na tela agora com a sua escalação e eu tô vendo aqui que você colocou o Matheus Cunha mesmo. E aí tá um pouco mais a escalação daquilo que a gente acha que o Ancelotti vai fazer, trocando o Igor Thiago pelo Matheus Cunha, trocando o Ibañez pelo Danilo e trocando o Casimiro, no seu caso, pelo Fabinho e o Paquetá pelo Danilo Santos. Seriam 4 substituições para esse segundo jogo. Eu vou então colocar a escalação do Piperno aqui pra gente ver se o time do Morelli ganha do seu, Piperno. Vamos ver. No Piperno, ele trocou o lateral direito, colocou o Ederson. A gente até falou sobre isso, uma opção técnica de ter o Ederson, o último convocado aí na vaga do Wesley, na lateral direita. No meio de campo, de primeiros volantes, não tem um primeiro volante só, você põe Bruno Guimarães, Danilo e Matheus Cunha. É faceiraço o seu time, hein, Piperno? Opa! Com Rafinho de um lado, Vini na frente e Endrick. Seu time ganha do time do Morelli? Meu time eu acho que ganha. Agora, é aí que tá o negócio. Sobre esse quarteto da frente, eu vou começar por ele. No jogo de estreia contra o Marrocos, até num momento do jogo que o Brasil atuou um pouquinho melhor, o Brasil teve um quarteto à frente. Né? Foi quando ele tinha, inclusive, tirado o Bruno Guimarães, tinha tirado também o Paquetá. Foi o momento em que o Matheus Cunha entrou no time. Mas é o seguinte, eu acho que, em relação aos laterais direitos, eu acho que não dá para jogar com o Danilo e não dá para jogar com o Ibañez por lá, embora eu já tenha visto em outras equipes fortes, competentes e tal, na ausência de um lateral, o técnico abrir um zagueiro central, como aliás era com o Militão. Mas essa estratégia com o Ibañez, eu acho que ela não foi testada, entrou meio na fogueira, numa solução de desespero e deveria ter sido mais bem amadurecido durante o período de preparação. O técnico confiou demais na recuperação do Militão e não criou uma alternativa. O Ederson, ele é um bom jogador tecnicamente, é forte e marca. Então, a minha preocupação é alguém que possa reforçar o sistema de marcação e de vez em quando dar uma chegadinha à frente, porque ele, enquanto volante, faz isso. Em relação ao Danilo. O Danilo, ele joga. Ele já foi 5 campeão brasileiro no Palmeiras, ele é hoje um ótimo 8 no Botafogo e já foi meia no Nottingham. Hoje, eu acho que o Danilo, nas 3 funções de meio campo, ele é melhor em qualquer uma delas do que os 3 que tem atuado. Então ele não pode ficar fora, ele tem que entrar. E entre o Paquetá e o Matheus Cunha, eu não vejo lá tanta diferença em relação, por exemplo, à ocupação de espaço meio campo. Então, eu acho que o Matheus Cunha, ele é tão bom quanto o Paquetá, ou tem a mesma eficiência que o Paquetá na ocupação de espaço, mas é um jogador mais móvel e criativo que eu acho que possa contribuir mais com os 3 à frente. Agora, eu também acho
que tirar só o Igor Thiago e o Danilo, como o técnico Ancelotti, como eu tenho visto lá, né, enfim, sobre alguns relatos de alguns repórteres que estão lá e tal, é mais ou menos como jogar a culpa no mordomo. Você joga a culpa no mordomo e poupa o patrão dele. Eu acho que se não mexer na velha guarda agora, vai pegar, escalar qualquer time contra o Haiti, faz 4-5-0, solta fogos, acho que está tudo bem e quebra a cara depois do primeiro jogo importante. Agora, vocês da imprensa, o Moré também, me mandaram provocar, vou provocar mesmo. Vocês da imprensa reclamaram da saída do Alisson. Na semana passada, o Alisson reclamou teve que responder uma sabatina até dura sobre as defesas difíceis que ele não fez nas Copas anteriores. E no campinho de todo mundo, o Alisson foi mantido. Moré, o Alisson tem que ser o goleiro da seleção mesmo? Vamos fazer o duelo. Sim, tem que ser o goleiro da seleção. Eu fico pensando assim, nesse segundo jogo eu acredito que sim, tá? O Ederson não vem bem, né, no futebol turco. Eventualmente o Everton, eu até pensei em colocar na minha escalação o Everton, né, que é um cara que tem uma experiência, 38 anos. Eu acho que é muito difícil para o Ancelotti, porque ele está com 3 goleiros. Não tem nenhum goleiro dos 3 que se destaca sobre os outros. Então, é complexo. Eu acredito que o Alisson, hoje, ele não vai tirar. E se fosse a minha escalação, eu colocaria o Everton. Né? Eu sou bem ousado, assim. Eu gostaria de dizer, esse time que eu montei é um time que eu achei que o Ancelotti ia colocar em campo. Ele não vai tirar o Alisson. Esquece. E aí, o meu pedido, a minha esperança, na verdade, é que ele tire o Casemiro. Porque o Casemiro sempre foi um homem de confiança. A gente vai entender o nível de teimosia do Ancelotti nesse segundo jogo contra o Haiti. Porque a gente percebeu as peças que não foram. E vamos tentar entender qual que é o nível de renovação que ele vai propor no curto prazo para essa seleção. Então, o Casemiro já não tem vaga mais nesse time, o próprio Paquetá não foi bem, eu não acredito que não tenha vaga, não foi bem, mas ele pode testar outras peças, como o Danilo Santos, que o Piperno falou, que já fez 5, já fez 8, já jogou de meia de ligação. Então, assim, nós precisamos de algo criativo nesse time. Quando você pegar a seleção do Marrocos, que a gente assistiu jogando, por que o moleque de 18 anos entra e arrebenta? Na nossa seleção a gente não põe. Eu questiono muito se ele vai começar com o Endrick. Eu não sei, ele tem uma crença limitante acreditando que o Endrick é um jogador só para entrar no decorrer da partida. E ontem eu vi uma avaliação também de um jornalista, enfim, específico aí da imprensa, falando que, o pessoal fica pedindo o Endrick. As notícias dos bastidores, a avaliação dos bastidores da seleção brasileira é que o Endrick só depende do lampejo de estrelismo que ele tem de vez em quando, porque no restante do tempo que o Endrick está em campo, se ele não tem esse estrelismo, ele atrapalha o time. Ou seja, o Endrick só faz a diferença quando faz gol. Mas como assim só faz diferença? Todo jogador faz diferença quando faz gol. O Endrick é ruim na recomposição, o Endrick é ruim fisicamente para marcar, para voltar na compactação, para ocupar espaço. Imagina. Então, assim, existe uma crença limitante e não se justifica até agora a não escalação do Endrick, não ter entrado na última partida. Então, assim, eu acredito que o Ancelotti não começa essa partida com o Endrick como titular. Agora, rezo para que ele saque. Igor Thiago não tem mais espaço para o Igor Thiago, com todo respeito. Pode entrar no decorrer de uma partida mais para frente, se revelar alguma coisa interessante nos treinos. E tem, sabe? É um líder, é um cara que ele confia, mas não está no melhor. Seleção não é tempo, não é time, não é contexto, não é momento. Casemiro não tem espaço. Ô, Morelli. Ô, Marília, Segue. Pode falar. Não, é porque o Casemiro uma questão também que é uma questão estatística. Se ele confia tanto no Casemiro, e é uma pessoa de confiança, ainda que a gente não veja esse futebol que o Ancelotti esteja vendo, eu acho até que ele tem que colocar o Casemiro no próximo jogo, porque o Casemiro é um jogo, um cartão. Se ele conta com a experiência do Casemiro pro mata-mata, ele tem que tomar esse cartão contra o Haiti. É uma preocupação de fato. Se ele tomar cartão contra o Haiti, ele não joga contra a Escócia, que pode se tornar um jogo mais importante depois desse empate com o Marrocos da seleção. Então ele tem que pensar em tudo isso. Mas, voltando à sua pergunta inicial, sua provocação, que é muito válida, sobre o Alisson, eu nem acho que o problema seja o Alisson. Eu concordo com o Ivan, que diz que o Brasil tem goleiros médios ali, no momento, né? No momento. Nota 6 para todo mundo. Mas nem acho que o problema sejam os goleiros, Piperno. Eu acho que o problema é o resto do time. Porque o goleiro responde pelo que os seus zagueiros fazem, pelo que os seus meios de campo fazem, e a gente viu muito isso no jogo contra Marrocos.
Se você tiver uma defesa melhor e um meio de campo melhor, diferente do que a gente viu contra Marrocos, eu acho que o goleiro vai ter um papel mais secundário. E deve ter sempre um papel mais secundário. Quando a bola vem, claro, eu sou da opinião que o goleiro tem que fazer alguns milagres. E o Alisson trabalhou, no meu modo de ver, muito bem com os pés na saída de bola no primeiro jogo. É uma opção para você se movimentar, já que a gente não tem, já que a seleção brasileira não tem os laterais como opções. Você não tem pela direita e você não tem pela esquerda. Então a bola volta Seu muito Marília. para o Alisson jogar com os pés. Morelli. Volta muito. Ó, Morelli, você e a Marília se preocupar Tô com o te ouvindo. cartão amarelo do Casimiro, você se preocupar com o cartão amarelo do Casimiro, para com isso. Casimiro não tem que ter espaço nesse time mais. Com todo respeito à história do Casimiro. Não tem espaço. Não foi bem contra o Egito, não foi bem agora. Não tem que se preocupar com o cartão amarelo de Casimiro, não, cara. Não precisamos do Casimiro no jogo contra a Escócia, não. A gente precisa testar novos jogadores dessa seleção brasileira que estão pedindo passagem. Se a gente, eu enxergo assim, a primeira fase da Copa do Mundo, principalmente com esses adversários, a gente tem 3 níveis de adversário. Os 3, em tese, menores que o Brasil. Marrocos não mostrou isso, está equiparado com o Brasil. Mas Marrocos o mais difícil, Haiti o saco de pancadas e Escócia um adversário ali meio mediano. Cara, é o laboratório de ensaio para o Brasil testar um time para a fase do mata-mata. Então, agora é o momento de esquecer a velha guarda que não está rendendo na Copa do Mundo, porque o lance é o seguinte, a defesa da convocação do Casimiro, do Danilo lateral, desses caras mais experientes do próprio área, isso é que assim, na Copa do Mundo a gente precisa de gente que dê liderança, que dê experiência, que traga algum tipo de mentalidade diferente dentro de campo. Aí esses caras entram e não faz nada, tem que colocar a molecada nova pra jogar, bicho. Ó, o Casimiro, o Casimiro e o Fabinho, na teoria, pelo menos na convocação inicial, ele tinha chamado só 5 jogadores de meio de campo. Depois ele chamou o Ederson. A gente tá vendo os números do Casimiro na tela, da arte que a nossa produção fez. 108 convocações, 87 jogos feitos pela seleção brasileira, entrou, né? E são 9 gols feitos, uma longa caminhada do Casimiro, mais uma vez convocado. E, além de não estar jogando bem, e não jogou bem nos últimos jogos, no amistoso e também na estreia da Copa do Mundo, tem a polêmica com o Endrick. Ele tem uma liderança que não é silenciosa nessa seleção brasileira. Se a liderança do Ancelotti é silenciosa, a do Casimiro não foi nem no pré-Copa, Piperno, e nem durante a Copa. Inclusive, na zona mista, né, acho que até pro Morelli, ele fala que saiu e não estava machucado. Né? Ele saiu. Ele tenta dar uma desculpa que a saída dele tinha a ver com o cartão. Eu tô lembrando do cartão, Moré, porque o Ancelotti confia nele como essa liderança que não tá ansiosa. E, na minha opinião, essa desculpa do ansioso não pode valer num time que tem Casimiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Vini Júnior, Rafinha, Alexandro, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, caras com muita experiência. Alisson. A discussão do Alisson, porque assim, nas outras Copas, qualquer um que jogasse estava bom. Agora, qualquer um que jogar, a gente vai preferir o que está no banco. Bom, mas você vê, né? Aqui no Brasil, né, a gente discute algumas coisas que são estranhas. Então, o técnico não quer discutir isso, o Casimiro joga a responsabilidade no cartão, mas o fato é que, como vocês disseram, ele de fato vem em um ciclo muito ruim, embora a última temporada dele tenha sido até bem aceitável lá no Manchester United, mas vinha mal. Agora, pode estar entre os 26, claro, mas por que tem a obrigação de ser titular? Porque ele tem lugar cativo. É isso que incomoda, é isso que não poderia acontecer. E aí também isso me sugere uma outra coisa. Quer dizer, o técnico da seleção brasileira está tomando muito cuidado porque ele sabe que mexer com a velha guarda é mexer com o vespeiro. O primeiro convocado dele foi o Danilo, o cara de confiança é o Casimiro, o Neymar meio que teve que engolir agora nessa reta final. Então, vejam só, tá muito difícil mexer com essa turma. Agora, não se ataca com isso o problema que tem sido crônico no Brasil, há muitas Copas do Mundo, o Brasil não consegue formar um meio-campo competente a ponto de, no Brasil, nós ficamos 2 Copas do Mundo rindo que o Gabriel Jesus não fazia gol. Em 2014, o Fred não fazia gol. Agora começa, o Igor Thiago não consegue fazer gol. Por quê? Também a gente tem que começar a enxergar o fato de que esses caras todos, eles estavam à frente de meios campos pouco competentes e pouco criativos. A história de que, puxa, quem sabe se aparecer um meia, porque o Brasil precisa de um 10, isso não tem.
Isso não tem também porque não se esforça para criar, para se buscar essa alternativa. Então a gente joga muito, tudo nas costas dos caras da frente e tem que cobrar esse meio campo que não aparece em hipótese alguma. Ô, Mas, por Piperno, exemplo, agora a é gente tem interessante o que que você ter falou. uma A gente está noção. ele falou que a gente Pode está falar, jogando as Ivan. responsabilidades no meio campo, Morelli. Mas, por exemplo, como é que você justifica um cara, jogador comum, Igor Thiago, tá fazendo gols lá. Inclusive, vi uma reportagem, acho que do Valdano, você mandou no grupo, não foi? Foi. Questionando o Igor Thiago como bode expiatório. Tá, beleza. Jogador comum para mim, que tá fazendo gols no futebol inglês. Aí vai. Cara, contra o Egito, antes do início da Copa do Mundo, esse cara teve 2 chances, se não me engano, 2 ou 3. Teve uma que foi menos clara, menos evidente. Chances claras, Piperno. E se você pega um atacante consistente, cara, na boa, um Yuri Alberto da vida, num dia inspirado, ele marca 2. Mas tem que estar num dia inspirado, tá? Aqueles gols que o Igor Thiago perdeu contra o Egito, não dá pra perder. E ele teve uma chance numa cabeçada nesse jogo contra o Marrocos. Meu irmão, atacante vive de uma bola. Entendeu? A bola não chega? Chega. Tem que aproveitar. Ele não chega com o nome. A única coisa que chancela esse Igor Thiago na seleção brasileira hoje são os gols que ele fez recentemente no campeonato inglês. Ponto. Mais nada. Quando esse cara foi destaque em algum momento? Não foi. Então, assim, insistir nesse cara e ver que o cara não tem... Bicho, Copa do Mundo tem que ter time, tem que ter estrela, tem que ter presença. O cara teve 3 chances. Se ele guarda 1, ele já continua no time titular. Mas não guarda. Por quê? Porque é comum. Entendeu, Morelli? Eu não penso que o problema seja o meio-campo. O meio-campo não é o que a gente sonhava. Cara, mas os homens de frente, principalmente um 9 de referência ali que nós não temos, esse cara ocupa o espaço. Alto, forte. A primeira bola que ele tem para chegar e testar bonito, não faz. Não faz. Então, assim, desculpa, não tem que ter espaço na seleção. Tem que testar outro. Eu vou conectar outra pessoa aqui, eu tenho que chamar um intervalo, fazer uma quebra de rede aqui entre quem está com a gente aqui no canal 143 da LGTV e quem está com a gente no YouTube. Então, quem está com a gente na LGTV, daqui a 4 minutinhos a gente está de volta, mas vou pegar de volta